Hoje ministraria o nosso amado irmão Marcelo, mas ele teve um contratempo em seu trabalho e ele não conseguiu chegar a tempo. Por esse motivo, por esta razão, eu estava aqui substituindo o nosso amado Marcelo. Amém? Bem, nós já nos cumprimentamos, mas eu quero mais uma vez dar a nossa boa noite ao nosso amado internauta que está conectado neste momento. Que você possa ser bem-vindo neste culto de casais e que seja abençoado aí onde você está. Quero também abraçar a nossa pastora Dayufi, que está nos assistindo. Logo mais estará em deslocamento ao aeroporto para pegar o voo e já amanhã está conosco aqui na comunhão da Igreja do Senhor. Amém? Que momento lindo, que momento prazeroso, hoje culto de casais. E é um presentaço de Deus nós estarmos aqui reunidos e congregados na presença do Senhor Jesus. E o tema desta noite está posto, como diz o meu pastor Afrânio, está posto aqui: milagres acontecem. Sim, é uma afirmação cheia de certeza. Milagres acontecem, com uma exclamação assim, um brado, para que isso fique registrado no meu e no seu coração. Quero cumprimentar os amados que estão chegando agora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a presença do Senhor nos ampare. Já iniciamos a palavra e nesse momento, eu peço que você, nesse momento introdutório, seja a boca de Deus e fale para o seu irmão: milagres acontecem. Se o seu cônjuge estiver aí do seu lado, aí no seu lar, fale para ele em nome de Jesus: milagres acontecem. Quem crê, diga amém. Oh, glória. E nesse momento eu peço uma oração para o meu pastor Afrânio, a bênção pastoral sobre a vida da igreja e que nós possamos acompanhá-lo nesta oração. Senhor, te bendizemos pelo privilégio, pela oportunidade, Pai, que tu, o Senhor, nos tem permitido para que nos reunirmos, congregarmos, já neste culto, pelos 5 minutos de oração, por essa linda e gloriosa ministração, por esses lindos e gloriosos louvores. Pai Santo, agora abrimos e escancaramos o coração para recepcionar a tua palavra, que com certeza também, assim como os louvores, virá do teu trono. E desde já agradecidos, oramos em nome de Jesus, já antecipadamente agradecendo pela unção que já colocaste na boca da tua serva, a presbítera Andriane Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E é por isso que antecipadamente somos gratos ao Senhor por essa unção. Que ela nos venha também ao encontro e que desde já possamos internalizar e viver essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento introdutório, vou citar algumas passagens e você, igreja, me acompanha com muita atenção aqui no Data Show, para que nós possamos ter um momento bem dinâmico para construir aqui um raciocínio. Amém? Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Os milagres de Jesus não se limitam ao tempo, à época e a um período da história. Amém? Milagres acontecem todos os dias, sejam eles, uau, que milagre! Ou, glória a Deus, Deus fez um milagre. Não importa se é pequeno, se é grande, milagre é milagre. É simples assim. E Deus os realiza segundo a sua boa vontade. É isso que Filipenses 2:13 nos ensina, porque Deus é quem efetua, é quem faz, é quem executa em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O salmista diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu povo poder entre os povos. 1 Coríntios diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E em Efésios, ora,
aquele que é poderoso. Você pode declarar poderoso. Eita glória. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é isso? Não tem como mensurar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, somente a Ele, seja a glória na igreja. Você pode dar um glória a Deus? A Ele, somente a Ele, aleluia. Seja a glória na igreja, na minha vida, na sua casa. E em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oh, glória. Essas leituras, criamos aqui uma base para facilitar o nosso raciocínio e fortalecer o nosso entendimento que verdadeiramente milagres acontecem. Se você, querido internauta, tinha dúvidas, milagres acontecem. Aí eu quero levantar 3 pontos. Primeiro dele, Deus não muda. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Segundo, Deus é Ele quem efetua o seu querer em nós, segundo a sua boa vontade. Terceiro, toda dádiva, toda manifestação, todo milagre é concedido por Deus visando um fim proveitoso. Milagres acontecem para a glória de Deus. Esse é o propósito maior. Vamos relembrar o que significa milagre? E na construção desta mensagem, eu lembrei muito do nosso relembrar, onde nossa pastora Nayuf ministrou, nosso pastor Afrânio nos trouxeram ângulos maravilhosos. E eu quero só colocar a parte conceitual para que nós possamos relembrar e aí construir um raciocínio edificante e glorioso na presença do Senhor. Milagre é um fato ou um acontecimento fora do comum. É um efeito extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Amém? Ou seja, Deus respeita as leis naturais, as leis da gravidade, mas se preciso for, Ele paralisa tudo isso para agir com o sobrenatural em nossa vida. Deus respeita um diagnóstico médico, mas se preciso for, Ele vai lá e rasga aquele diagnóstico e você é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Uma curiosidade, teólogos e estudiosos da palavra afirmam que no Antigo Testamento foram registrados 67 milagres. Já no Novo Testamento foram registrados 56 milagres. Peço a atenção da igreja para a palavra registrados, ou seja, os que foram escritos. Porque em João 21, 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Grande é a bondade do nosso Deus. Grande é a fidelidade do nosso Deus para com o seu povo. E este versículo diz respeito aos milagres que já aconteceram, aos milagres que estão acontecendo agora, quem crê, eita Deus, e aos milagres que ainda vão acontecer. Se nós fôssemos reunir, catalogar o livro da família evangélica Fogo Vivo, nosso livro não seria pequeno, porque nós já experimentamos tantos milagres nesta igreja. Vou falar com a minha pastora, eu posso falar do que eu vivo. Eu sou plantada aqui, eu frutifico aqui, então eu vou falar daqui, amém? Se nós fôssemos contar um a um, é tanta bênção que a gente não sabe contar, no sentido de numeral, não dá para contar, não dá. Um culto de relembrar é pouco demais, um culto, um livro apenas é pouco demais, e iria faltar folhas para a escritura deste livro. Gratidão
ao Senhor Jesus por todos os seus benefícios, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e Ele zela e vela pela vida do seu povo, aleluia. Milagres acontecem e eles não são incontáveis, como eu disse, eles são inumeráveis. E se eu fosse falar aqui para vocês, eu creio que a maioria concorda comigo que o maior milagre de um homem, de uma mulher, de um casal, é o milagre da salvação, tá bem? Todos concordam? Eu mesma que fui diagnosticada com leucemia, foi um milagre lindo e eu estou viva por causa dele, mas a minha salvação está acima da cura da minha leucemia, porque a cura da minha leucemia diz respeito ao que eu vivo aqui terrenamente, mas a minha salvação é o que me espera no porvir, então ele se torna maior. A cura que eu tive de leucemia no câncer me ajuda a estar aqui frutificando, a estar compartilhando dos frutos de vocês, a estar aqui louvando, encorajando um ao outro. Isso é corpo de Cristo, isso é igreja genuína, isso é família Fogo Vivo. Mas a salvação que nós temos em Deus sai do âmbito terreno, vai além. É aquilo que nos espera, a glória, a Nova Jerusalém, aquilo que nos aguarda. E essa certeza, esse milagre que Deus fez na minha e na tua vida é impagável. Tudo que eu e você, como igreja, fizermos para o Senhor ainda é muito pouco, diante daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Um louvor que acalma a minha alma, igreja, e que me faz lembrar muito da minha trajetória com Cristo é: eu sou o milagre. Você pode declarar isso? Eu sou o milagre? Eu sou o milagre. Nunca houve noite, pode cantar comigo, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Oh, Jesus, perdoe-me que eu estou sem voz, mas eu vou continuar só falando. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre e eu estou aqui. Essa é a novidade de vida que Deus tem para mim. Essa é a novidade de vida que Deus tem para o nosso casamento, para a nossa casa, para os nossos filhos. Milagres acontecem. O meu milagre, eu posso dizer diante do Senhor que é o meu casamento, perdão, posso dizer diante do Senhor que Ele é um milagre. Eu louvo ao Senhor Jesus quando meu esposo e meu filho louvam o Senhor Jesus na minha vida, exaltando qualidades minhas, dizendo que eu sou amorosa, que eu sou meiga, que eu sou carinhosa. É a favor de Deus, porque eu não era assim. E o que eu passo a relatar para vocês aqui não é o que eu sou ou o que eu era, mas eu quero falar para vocês o que Deus fez na minha vida. Não é nada sobre a Andreane, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. E eu fui criada em um lar, e hoje culto de casais, eu creio que seja um momento propício para eu estar compartilhando isso com a igreja. Eu fui criada em um lar totalmente desestruturado. Minha mãe veio para o Senhor Jesus, e meu pai veio muito, muito tempo depois. E a referência que eu tenho da minha infância é de um lar que todo dia tinha brigas. Todo dia era prato para um lado, cadeira para o outro. Nós vivíamos e víamos agressões. Nós não falávamos eu te amo um para o outro. Não existia isso em casa. A gente nem falava da palavra amor. Não se tinha afeto, não se tinha carinho. Eu, ainda quando criança, entre os meus 8, 9 anos,
eu fui assediada por homens que, para minha mãe, falavam que eram homens de Deus. E por eles terem esse lugar, tinha toda a liberdade, e da minha mãe, do meu pai, eles confiavam muito nessas pessoas. Mas houve este assédio, e eu trouxe todas essas mazelas, eu trouxe todos esses traumas para dentro do meu casamento. E aí, casei aqui nessa igreja, e meu pastor foi o preleitor, a quem nos abençoou ali no dia 25 de maio. Meu marido que é bom de data. É isso, né, marido? Mas eu entrei dentro de um casamento cheia de traumas. Eu era uma mulher muito ríspida, eu era uma mulher muito grossa, eu era uma mulher insegura, cheia de traumas, cheia de complexos. Eu não tinha palavra polida, eu falava o que dava na telha. Não era assim, meu marido? Mas, graças a Deus, eu era, porque milagres acontecem. Eu era esta pessoa, e hoje mesmo, eu falando aqui, quando eu entrei na igreja, as irmãs, Deus te abençoe. Aí a presbítera falou comigo, ai, que o Senhor dê essa unção de carinho, meiga que você é. Outras irmãs falam, nossa, eu fico desejada com que você tem palavra polida. E cada palavra que eu recebo dessa, eu dou glórias e honra ao meu Senhor Jesus, porque a obra é dele, o milagre foi ele quem fez. E se eu sou esta nova criatura, foi obra do meu Criador. Milagres acontecem, e Paulo escreveu aos Filipenses, e eu repito o que ele disse, aos fogos viventes. Não que eu tenha já recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado, fui alcançada por Cristo Jesus. Perdão, igreja. E aqui eu também quero enaltecer o Senhor Jesus na vida do meu marido, na vida do meu filho, que ao longo desses anos, são 20 e quantos, amor? 21 anos que nós estamos casados. Eles me amaram, me suportaram, me cobriram, me ampararam. E eu só tenho gratidão em meu coração pela família que Deus me deu. E tem um louvor também que fala muito ao meu coração e que marcou toda a trajetória da minha adolescência, que ele fala assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser, se Jesus Cristo mudou o meu viver. Aí a letra fala assim: diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Aleluia. Esse é o nosso Deus bondoso. Vamos relembrar alguns milagres registrados na Bíblia. No Novo Testamento, nós podemos citar: no princípio, Deus criou tudo no poder da sua voz. É um milagre ou não é? Mexeu ali no sobrenatural, onde não tinha nada, passou tudo a existir. O dilúvio, as 10 pragas no Egito. Milagres, igreja, são atos, sinais e prodígios, amém? O nascimento de Isaac, seus pais já avançados em idade, sua mãe estéril, mas o Isaac veio. A paralisação do sol e da lua. Eita Deus, esse milagre é lindo demais. Deus paralisou o sol para que Josué ali vencesse a batalha. Aleluia. No Novo Testamento temos registro da pesca maravilhosa, a libertação do endemoniado de Gadara, temos a multiplicação de pães e peixes, o nascimento de Jesus. Aonde? Quando uma mulher virgem conceberia a um filho sem que tenha tido
relações sexuais. Que milagre! A ressurreição de Lázaro, ele não só foi abençoado com a ressurreição em si, mas também Deus restaurou tendões, células, pele. O irmão Lázaro já fedia, irmãos. É um milagre lindo de Deus. E descorrendo e estudando cada um, eu só chorava diante de Deus. O milagre da transformação da água para o vinho em Caná da Galileia. E é aqui que nós vamos nos debruçar. Afinal, é culto de casais e é sobre este milagre que nós queremos nos aprofundar para a glória de Deus. E agora sim, eu já peço que você abra a palavra de Deus, a sua Bíblia física ou no seu aplicativo. Em João, capítulo 2, nós vamos ler de 1 ao 11. João 2, de 1 ao 11. Quem for achando, diga glória a Deus. Quem está procurando, diga misericórdia. De igreja doutrinada? Todos no glória a Deus. Eu gosto assim, aleluia. Vamos ler? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achou-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que milagre lindo, que história, que relato maravilhoso. E eu quero chamar a sua atenção para o que me salta aos olhos e este milagre da transformação de água para o vinho. Como eu falei, foi o primeiro milagre feito por Jesus em Caná da Galileia. O Senhor Jesus começou os seus milagres publicamente, exatamente em um casamento. Eu entendo que a intervenção divina em um casamento é prioridade para Deus, antes mesmo de qualquer assunto ou necessidade. Eu creio que Jesus, na sua casa, a convivência com seu pai, com a sua mãe, ali Maria sabia quem era Jesus. E eu posso conjecturar e imaginar que Deus já manifestara sinais, milagres dentro da sua casa, mas ali, no aconchego da sua família, sem que outras pessoas ou uma grande multidão deslumbrassem aquele milagre, aquele sinal. Ou, de repente, junto aos seus amigos mais chegados, depois dos discípulos, um sinal aqui, a cura da sogra de um. Não foi assim? Mas nós estamos em 2023, em uma época que o casamento se tornou quase que descartável. Mas a igreja, eu e você, nós temos uma missão. Você pode declarar isso? Eu tenho uma missão. Mais alto.
Eu tenho uma missão, glória a Deus, bem posicionados. Nós levantamos a bandeira da palavra de Deus e defendemos a família e o casamento como instituição divina. Nós defendemos a família e o casamento como instituição divina. Queira o mundo concordar ou não, não acho legal, eu vivo o que a palavra manda. Nós temos essa missão. Deus criou a família lá em Gênesis. E esse mesmo Deus é aquele que está disposto para trazer manutenção e intervenção no meu e no seu casamento. Foi assim com Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira família, lá no Jardim do Éden. Deus diariamente, irmãos, Deus diariamente os visitava. Você pode entender o zelo, a importância que Deus dá para a família, para os seus servos. Deus, como eu falara aqui na ministração anteriormente, Ele é Deus de reciprocidade, de intimidade, de relacionamento. Por isso, muitas vezes, no decorrer da palavra, Deus fala: venham, vamos conversar, venham, sentam aqui, vamos arrazoar, vamos ver o que precisa melhorar. Tudo é questão de diálogo, de entrega, de adoração, de você literalmente rasgar o seu coração diante do Senhor. Mas não duvide, milagres acontecem. E aqui ocorreu um lindo milagre no casamento. E nós deparamos com alguns detalhes neste relato aqui em João. A falta de vinho era um problema, sim ou não? Sim. A falta de vinho era um problema, porque naquela época, a cerimônia de um casamento acontecia com a troca de votos dos noivos e, em seguida, imediatamente, se iniciava a festa, a celebração, e aí eles dançavam e se alegravam e ficavam na comunhão ali dos seus irmãos, celebrando aquele laço, aquele casamento. E isso perdurava por 5 a 7 dias. Por isso o vinho era tão importante para aquela celebração. E no relato feito por João, nós não sabemos se o vinho acabou no primeiro dia do festejo, no segundo, no quinto. Mas o fato é que o vinho acabou. E o vinho na Bíblia, ele tem um significado muito claro. Em Salmos 104:15, ele diz assim: o vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho é símbolo de alegria. Declare alegria. Alegria. Em um casamento, a alegria acabou. Já ouvimos essa história? Hoje em dia, você, em meio à sua parentela, você já ouviu essa história? Ela acontece repetidamente nos dias de hoje. A falta de vinho, a falta de alegria é um problema. E em Gálatas 5:22 diz que a alegria é um combo de glória. Ela faz parte do fruto do Espírito Santo. É o culto de doutrina. Quantos estavam aqui? Amém. É o próprio Deus em nós, igreja. A alegria do Senhor, ela tem que estar, ela tem que existir em nós e no nosso casamento, na nossa vida, na nossa irmandade, na nossa comunhão na igreja. É alegria. Que jamais falte alegria, em nome de Jesus, na sua vida, no seu casamento, para a glória de Deus. Um coração alegre é mais forte. Um coração alegre está preparado para enfrentar os desafios da vida com mais leveza. Pois bem, nós achamos o problema. Acabou a alegria, acabou o vinho. De quem veio a solução? De quem veio a solução? Veio de Jesus. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. A solução do problema não somente é oferecida pelo Senhor Jesus, mas ela foi efetivada, porque Ele estava presente.
Ele foi convidado para estar naquele lugar, para a celebração daquele casamento. Ele fazia parte daquele casamento. Milagres acontecem quando Deus está presente. Jesus não só foi chamado às pressas porque o vinho tinha acabado. Não. Ele estava lá quando o problema surgiu. Ele estava lá e por isso ele pôde operar o milagre. Quando surgir qualquer problema ou adversidade dentro do seu lar, bom saber que Jesus está conosco e que Ele tem a solução, a direção, o comando certo para que nós possamos viver a vida abundante que Ele prometeu para o seu povo. Mas por aí afora é diferente. Tem casais que só se achegam a Deus quando o problema aparece. Tem casais que só se achegam à congregação quando acontece alguma necessidade. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos na sua presença, como nós cantamos. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. E na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Essa é a vontade do Pai. É lindo, irmãos, quando nós temos essa intimidade com o Pai, de verdadeiramente viver aquilo que nós cantamos e cantar aquilo que nós vivemos. É uma intimidade que não tem palavras para dimensionar ou explicar. É só sentir. Deus é bom o tempo todo. Vamos entender o processo do milagre? Existe um equilíbrio daquilo que é ação divina, ou seja, a responsabilidade de Deus, e aquilo que é ação humana, que é minha responsabilidade, que é sua responsabilidade como ser humano na presença do Senhor. E Jesus disse em Lucas 18, 27, o impossível, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Versículo 5, no relato que nós lembramos, Maria falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Fica a dica, amada igreja, querido internauta que nos assiste, milagres acontecem quando obedecemos à voz de Deus. A obediência à palavra, obediência aos comandos que Deus nos dá. O abecedário de Deus é bem simples, é o O, o B, D, C. Obedecer. Eu lembro dessa palavra muito... Logo que eu cheguei na igreja, os ministrantes da palavra usavam muito isso. Isso eu trago para a minha vida. O abecedário de Deus é obedecer. Nós estamos aqui para cumprir em obediência à voz e os comandos que Deus nos dá como igreja. Se você está de acordo, diga amém. Amém, glória a Deus. Versículo 7, Jesus disse, enchei de água as talhas, o possível, aquilo que estiver no meu alcance, eu preciso e devo fazer. Amém? O que é impossível pertence a Deus e Ele fará no tempo dele. Isso nós não temos dúvida. Versículo 6, temos o registro que as talhas, temos o registro que eram 6 talhas de pedra, amém? 6 talhas de pedra. Fazendo uma analogia, o número 6 está relacionado àquilo que é humano, certo, meu pastor? Aquilo que é humano. Gênesis 1, 27, no 6º dia criou Deus, pois, o homem. Apocalipse 13, 18 diz, 666 é número de homem. Então, o 6, ele é número de homem. Talhas de pedra retrata a nossa limitação, a nossa natureza humana. E quando nós precisamos ser trabalhados por Deus. Curiosidade sobre a talha de pedra. Elas eram blocos de pedras que precisavam ser talhados.
É como se você pegasse uma rocha grande e você tivesse que talhar ali a profundidade que você conseguiria para encher ela de água para que fosse usada para a purificação dos amados. Precisamos entender a necessidade de sermos trabalhados por Deus. Nós não somos obras prontas, igreja. Nós estamos sendo trabalhados. E às vezes nós nos deparamos no dia a dia, no nosso casamento, em nosso relacionamento, na nossa vida com os nossos filhos. E nós queremos muitas vezes impor e cobrar uma perfeição que ainda não existe. Nós somos imperfeitos, nós temos erros e falhas. E o que Deus pede é coração contrito e quebrantado. É você saber pedir perdão na hora que você está errado. É você reconhecer quando o seu cônjuge, o seu filho acertou. Parabéns, você acertou hoje. Isso faz a diferença no nosso relacionamento. É honrar a quem deve honra. A capacidade de água em cada talha variava entre 2 ou 3 metretas, como nós lemos no texto. Ou seja, transformando para litros, é aproximadamente 80 a 120 litros. Eu entendo que quanto mais cavados, eita glória, quanto mais cavados nós formos, mais água nós iremos comportar. Quanto mais profundo nós formos em Deus, mais da sua divindade comportaremos. A água foi a matéria-prima para aquele milagre, naquele casamento. E a água é a palavra de Deus. Disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra. A água também simboliza o Espírito Santo de Deus. João 3,38. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando eu e você nos enchemos da água, que é a palavra, que é o Espírito Santo de Deus, é muito mais fácil nós sermos trabalhados por Deus. E o resultado desse milagre, vamos lá entender? O desfecho dessa história, deste milagre. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Olha que impressionante. O mestre Sala chamou o noivo e disse, versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Surpreso, ele concluiu, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui, Jesus revela muito do seu caráter. Tudo que Deus faz é excelente, tudo que Deus faz é o melhor para cada um de nós. Foi assim desde o princípio, quando Deus criou, do nada, o firmamento, o mar, o sol, a lua. E ele viu que tudo era bom. Aí ele foi e criou o homem e a mulher, e ele viu que era muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom e é muito bom. Foi assim desde o princípio até os dias de hoje. Isso é um atributo, uma característica de Deus que não muda, como todas as outras. Ele é excelente em tudo que ele faz. Ele sempre nos oferece o melhor alimento para que nós possamos comer. O melhor. Aleluia. E fica uma reflexão para as nossas vidas, como casais, igreja, como servos. Será que eu estou dando o meu melhor, desenvolvendo o meu melhor com o meu papel de esposa? Será que eu tenho feito o melhor para o meu cônjuge? Será que como filho eu tenho servido de bom grado a minha mãe, o meu pai? Será que como servo do Senhor aí você também põe o que você tem desenvolvido como um papel e como um ministério diante da presença do Senhor? Será que eu tenho desempenhado um bom serviço para o meu Deus? Será que na hora que eu sou posta para fazer algum solo de alguma canção, eu tenho me esmerado e dado o meu melhor? Quando é posto louvor, será que eu tenho me dedicado para aquilo, para dar o melhor para o Senhor Jesus?
Aí fica a reflexão, você se examina, eu me examino. E a palavra de Deus fala em Colossenses 3:23. Tudo. Você pode dizer tudo? Tudo. Tudo não exclui nada. A frase do meu pastor, parafraseando ele. Tudo não exclui nada. Então, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Ah, eu vou dar um copo de água para o meu irmão. É mais que isso. Dê um copo de água e um sorriso e Deus te abençoe. É o seu melhor, você está servindo. Você está servindo o seu irmão como se fosse o Senhor. Então, tudo que você fizer, fazei de todo o seu coração. Invista amor, esmero, seja diligente, porque você não está fazendo para homens, você está servindo o Senhor. Dê o seu melhor. Eu estou na posição de estudante, eu vou dar o meu melhor, estudar, tirar boas notas. Eu estou no papel de engenheiro, eu vou dar o meu melhor. Eu estou no meu papel de ministrante de louvor, eu vou dar o meu melhor. Deus deu o melhor para cada um de nós. E qual é a oferta que nós temos devolvido ao Senhor? Que seja o melhor, em nome de Jesus. Esse é o zelo, é o cuidado que nos torna excelentes diante de Deus. Eu vou servir um café para o meu pastor. Esse domingo até tive uma oportunidade de abençoar a vida do meu pastor. A missionária disse, Nani, você leva um café lá com o pastor? Nós tivemos aqui o café das mulheres. Aí o pastor disse, só um cafezinho. Eu disse, eu vou levar a sua altura, porque a gente serve o Senhor. E as irmãs viram a bandeja que eu saí daqui. Eu vou honrar a vida do meu pastor como se fosse meu Senhor. É para o Senhor. Então dê o seu melhor. Independente do qual é o seu serviço, dê o seu melhor. Esse é o cuidado que nós temos que ter, para a glória do Senhor Jesus. Lá em casa, meu marido é tratado... Eu falo isso para a glória do Senhor, porque milagres acontecem. Eu não era essa pessoa, eu não era essa mulher, mas hoje em dia, até quando ele deixa de fazer, eu posso falar, né, marido? Até quando ele deixa de fazer alguma coisa que eu peço por esquecimento, não é com dolo, amém? E aí gera uma chateação, assim. Aí eu chego lá no quarto com uma bandeja, o café e o pão, a tapioca, do jeito que ele gosta. Aí o olhinho dele já vai enchendo de lágrima, porque o amor constrange. Mesmo quando ele se vê na posição, poxa, eu não te dei o que você merecia, ou eu esqueci de fazer o que você me pediu, eu estou constrangido. Eu já vou na bandeja, ele já vem todo emocionado. Dê o seu melhor. O amor de Deus constrange. Deus é fiel. Como o mestre Sala foi surpreendido com o sabor daquele vinho. Ah, meu irmão, quando Deus faz milagre na nossa vida, nós somos surpreendidos com a qualidade da alegria que Deus nos dá. Porque é o próprio Deus em nós. Deposite a sua confiança em Deus. Aumente as suas expectativas em Deus. Salmos 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, muito alegre é o homem, a mulher, é a igreja, é a casa, é o casamento, aleluia, que nele confia. Deus é fiel o tempo todo. Versículo 11, a história conta que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. Jesus ali deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. Mas aquele milagre não ficou só ali naquele âmbito. Não foi só aquele casal que foi abençoado. Não foi só aquela festa, aquele casamento que foi abençoado. Eles saíram para falar. Aconteceu isso. O Messias, Jesus já chegou. Seja esse cooperador dos milagres de Deus, para que outros venham crer nele. Esse é o propósito de Deus. Em Mateus 13:58 diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa narrativa
se faz lá na terra dele. Jesus estava em Nazaré, na sua terra. E a incredulidade daquele povo impediu que Jesus realizasse tantos outros milagres. E longe de nós, esse coração endurecido, esse coração incrédulo na presença de Deus. Milagres acontecem quando eu e você temos fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É bem o que a gente canta aqui na igreja também, que tem um louvor muito lindo que fala assim: chamo a existência o que não posso ver, digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração o meu clamor insistente no altar. Move o universo ao profetizar, eu sei. O impossível não existe. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem todo o poder. Aleluia. Já peço que o Ministério de Louvor venha subindo, enquanto nós faremos a conclusão. Jesus declarou em vários relatos, durante o seu ministério terreno, a frase: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz, mulher. A tua fé te salvou. E todas elas foram em contextos de milagre. A fé, irmãos, ela agrada o coração de Deus. É impossível, se nós não tivermos fé, agradar o coração de Deus. É como está escrito. Milagres acontecem. E eu não sei se você necessita de algum milagre. Mas eu posso te afirmar que o milagre que você precisa, Deus tem. O milagre que você precisa, Deus tem. Nunca duvide do poder, da soberania, da grandeza do Deus que tu serves. Milagres acontecem. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Eu peço uma oração com o meu pastor para a glória de Deus. Dizemos, Deus vivo, glorificamos e exaltamos o teu nome por tua boca, por tua palavra que nesta noite se abriu pela preciosa vida da nossa presbítera Andriane, Pai, que foi realmente tomada por Deus e trouxe do trono aquilo que nós precisávamos e poderíamos ouvir. Por isso te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Andriane custou a sair porque eu queria chorar, tá? Eu me gastei. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Milagres acontecem. Deus tem prazer em se relacionar com o seu povo. E você, Deus nos constituiu profetas, sacerdotes e sacerdotisas do nosso lar. E esse louvor que nós iremos cantar, que você possa, em nome de Jesus, exercer a sua fé em Deus. O propósito de Deus é que nós vivamos este milagre diariamente. Uma alegria, uma plenitude na presença de Deus. Que o mundo vai querer saber o que aconteceu. E o milagre que você vai declarar é: Jesus na minha casa, é Jesus na minha vida. É essa a vontade do Espírito Santo. E outras pessoas venham crer no sobrenatural de Deus na minha e na tua vida. Tem quem duvide do que Deus fez em nossas vidas. Tem quem duvide. Mas nós, como pessoas, como servos de Deus, sabemos de onde Deus nos tirou. E nós podemos testemunhar da veracidade do milagre que Deus fez em nossa vida. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, tu possa abençoar cada lar, cada casa, para a glória do teu nome. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Oh, glória a Deus. Minha casa será um pedaço do céu.
erguer suas mãos e declarar. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Passa, Senhor, passa no meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa do meu coração, tua casa todo dia. E seja a vontade pra ficar, que assim seja. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Passa, Senhor, passa no meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa no meu coração, tua casa todo dia. Senhor, seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa receba, pois o milagre, a transformação de Deus, aleluia. Nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pode aplaudir o rei. Já chama.